Se você vai passar por uma cirurgia nasal, é super normal ter dúvidas. E hoje eu tô aqui para responder as principais dúvidas dos pacientes sobre este procedimento. Eu sou Maria Fernanda, otorrinolaringologista, especialista em cirurgias nasais, e hoje eu vou esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto. Caio, quais são as perguntas de hoje? A primeira pergunta é: preciso fazer exames antes da cirurgia? Muito bem. Geralmente não, tá? A Sociedade Brasileira de Anestesiologia fala que pessoas saudáveis, que não têm nenhum problema de saúde, teoricamente não precisariam realizar nenhum exame pré-operatório. Porém, a gente peca pelo excesso. São cirurgias que podem ter sangramentos. Então, eu sempre gosto de pedir um coagulograma, especialmente para crianças que nunca passaram por nenhum teste, né? Nunca tiveram nenhum dente arrancado, nenhum outro procedimento. Então, eu gosto de pedir especialmente para as crianças o coagulograma. O eletrocardiograma, mesmo que a pessoa não tenha tido nenhum tipo de sintoma, eu acho bacana fazer também para a gente evitar qualquer tipo de arritmia ou às vezes chegar no dia da cirurgia e precisar adiar. E quando é uma pessoa um pouco mais velha, eu gosto de pedir também uma bateria de exames gerais, caso a pessoa não tenha realizado nenhum check-up recentemente. Que aí a gente já aproveita e vê vitaminas, ferro, como é que tá toda a parte de coagulação, além dos metabólitos, função renal, para que a gente tenha a cirurgia mais segura possível. Próximo. Eu preciso parar de tomar algum medicamento? Sim. Existem algumas medicações que são prejudiciais para a parte de sangramento, podem facilitar sangramentos durante a cirurgia e após. E existem outras medicações que são um pouco perigosas, digamos assim, no momento da anestesia. Então, quais são as principais? Para cirurgias nasais, a gente tem o AS e os anti-inflamatórios, além dos outros anticoagulantes, como por exemplo o Xarelto, que são medicações que a gente deveria parar antes da cirurgia. Isso é uma decisão tomada em conjunto com o cardiologista, que geralmente é o médico que prescreve essas medicações, para a gente avaliar o risco-benefício da gente parar essas medicações. O que geralmente a gente faz para pessoas que precisam continuar com essas medicações é fazer o que a gente fala de ponte, que ao invés de tomar o comprimido, a pessoa vai ficar aplicando uma injeção que tem uma metabolização mais rápida, e aí a gente suspende só na véspera da cirurgia e consegue voltar no mesmo dia ou no dia seguinte sem maiores problemas. Outras medicações que são muito em alta no momento são as canetinhas. Então, o Mounjaro, o Ozempic, são medicações que retardam bastante o esvaziamento do estômago. E por conta disso, são medicações que não podem ser utilizadas até 3 semanas antes da cirurgia. Ai, doutora, mas o que tem a ver o estômago com o nariz? Então, durante a anestesia, que é uma anestesia geral para essas cirurgias nasais, a gente tem um relaxamento de toda a musculatura, inclusive da musculatura da deglutição. Sabe aquela história que bêbado vomita? Então, mesma coisa. Então, quando a gente relaxa tudo, a gente relaxa também os esfíncteres da deglutição e facilita o vômito. Se a gente tem um estômago que está cheio ou potencialmente cheio por conta dessas medicações, a gente facilita o risco dessa pessoa vomitar durante a anestesia. E o vômito pode ir para o lugar errado, como por exemplo para as vias respiratórias, e causar problemas. Como é uma cirurgia eletiva, a gente suspende essas medicações antes, 3 semanas pelo menos, para a gente ter uma anestesia e uma cirurgia mais seguras. E se eu ficar doente antes da cirurgia? O ideal é que você sempre avise ao seu médico. Existem alguns pacientes, por exemplo, crianças, que estão sempre encatarradas, estão sempre com resfriados. E nesse caso, nós somos mais tolerantes, porque a gente sabe que aquela criança não vai ficar 100% em nenhum momento. Mas a gente vai sempre levar em consideração a gravidade dos sintomas. Então, por exemplo, a criança teve febre, a criança ficou muito mole, tá tendo muita tosse, tá tendo muitos sintomas respiratórios, o ideal é que a gente realmente postergue essa cirurgia para um momento que essa criança esteja melhor. Ah, foi um resfriado, ficou com o nariz meio entupido, deu umas espirradas, passou? Então não tem necessidade de a gente postergar essa cirurgia, porque são sintomas muito altos nessa região, então não tem comprometimento geral do estado, não vai ter nenhum risco aumentado para a cirurgia nem para anestesia. Precisa de jejum? Precisa sim.
O jejum, ele é importante justamente pelo que eu expliquei em relação ao relaxamento muscular que acontece durante a anestesia. Então, para evitar que ocorram vômitos, o ideal é que o estômago esteja vazio. Nos adultos, a gente é mais exigente, digamos assim, a gente pede 8 horas de jejum, porque a gente sabe que adulto come coisas mais complexas, que requerem um tempo maior de digestão. Para as crianças, como eles são menos tolerantes ao jejum, a gente é um pouco também mais condescendente com eles. Então, a gente tem um jejum um pouco diferente, que a gente permite alguns alimentos mais leves, algumas horas antes. 4 horas antes, a gente permite um suco fino, tipo suco de maçã, coadinho. E até 2 horas antes, a gente permite uma quantidade bem pequenininha de água. Essa quantidade varia um pouco de idade para idade. Na minha prática, o que eu faço? Eu tento marcar essas crianças, especialmente crianças pequenas, logo nos primeiros horários da manhã. Então, 6, 7, no máximo às 8 horas. Assim, a última refeição vai ser realmente antes de dormir. Ela vai passar a noite dormindo, então não vai sentir nenhum desconforto. E aí, assim que acordar, já tá indo pro hospital, já tá nos trâmites de internação e quando vê, já tá no centro cirúrgico. Então, eu prefiro fazer dessa forma, assim a gente evita tanto o risco da criança sentir fome, sentir desconforto, quanto o risco de ter algum acidente com vômito. Próxima e última. O que levar no dia da cirurgia? Eu sempre recomendo que levem os exames pré-operatórios, eu sempre avalio eles antes, seja pelo WhatsApp, seja na consulta, mas eu oriento que leve para que o anestesista do dia também possa dar uma olhadinha nesses exames, caso eles não tenham sido apresentados antes. E eu peço para levar também os exames da cirurgia. Então, assim, tomografia, os exames que a gente realizou para justamente ter esse exame em mãos durante o procedimento. Outra recomendação importante é que no dia da cirurgia a pessoa não vá para o hospital com nenhum tipo de adorno. Então, brinco, anel, relógio, para não correr o risco de perder. Eu já perdi brinco assim, e é super chato. Então, deixa tudo isso em casa. Pode levar itens de higiene pessoal, então escova de dente, escova de cabelo. A roupa do hospital, geralmente é a que você vai usar, mas se você quiser levar a sua roupa, ficar mais confortável para você, não tem problema. E uma roupa bem confortável também para ir embora do hospital. A alta geralmente é no mesmo dia, então você não vai dormir no hospital, mas eu sempre recomendo essa roupinha mais confortável para ir embora, porque às vezes depois da cirurgia a pessoa tá meio sonolenta, tá um pouco mais preguiçosa, então para não precisar ficar vestindo roupa muito apertada, o que dá muito trabalho, tá? Também no dia da cirurgia, remover todas as unhas, cílios, mega hair, todos esses adornos que especialmente as mulheres, né, a gente tem que lembrar de fazer essa recomendação para também durante a cirurgia a gente não ter nenhum problema. A maioria dos hospitais tem os colchões especiais para evitar que esses materiais sintéticos causem queimaduras, mas eu prefiro mais uma vez pecar pelo excesso, remover tudo isso para que não ocorra nenhum problema nem durante a cirurgia e nem nenhuma surpresa desagradável após. Se você vai realizar alguma cirurgia nasal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para que você possa ter tirado suas dúvidas. Se restou mais alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo. Já me segue no canal, deixa seu like. E caso você está pensando ainda, está naquela fase de planejamento, de marcar uma cirurgia ou de saber se você precisa da cirurgia, não esquece de entrar em contato com esse número aqui embaixo e marca um encontro comigo para a gente conversar a respeito. É isso, até a próxima e um beijo!